Bom dia, turma. A aula de hoje vamos trabalhar com queda livre. Aonde você vai encontrar queda livre? No livro 2, unidade 1. Vamos lá. O que é a queda livre? Tá? Quem é o principal fator que faz com que os corpos sejam puxados verticalmente para baixo? Por exemplo, você pode observar aí no meu slide, no primeiro slide, que tem um paraquedista caindo em queda livre. Quem é o responsável que faz com que esse paraquedista ele caia verticalmente para baixo? É uma coisa chamada de aceleração da gravidade. É ele que vai puxar os corpos verticalmente para baixo. Gente, quando eu falo corpos, é tudo que é formado de matéria, ou seja, tudo que é formado de átomos, partículas ou moléculas. Tudo bem? Tá. Quando eu trabalho com queda livre, vou trabalhar com duas teorias. A primeira teoria é de Aristóteles. Tá? A segunda teoria é de Galileu Galilei. Qual é a primeira teoria, que é de Aristóteles? Primeiramente, Aristóteles, quando ele fez a experiência dele, ele adotou a resistência do ar. Quando eu falo adotar a resistência do ar, é que ele adotou os gases que tinham em volta dele. Aí qual foi a experiência dele? Primeiro, ele adotou a resistência do ar. Segundo, ele pegou dois corpos com massas diferentes e com áreas diferentes, ou seja, com pesos diferentes, e abandonou da mesma altura. Por exemplo, aqui eu estou citando o exemplo da Torre de Pisa, na Itália. Imagine que Aristóteles ele subiu nessa Torre de Pisa, ele pegou dois corpos com massas diferentes, áreas diferentes e pesos diferentes, tá? Adotando a resistência do ar, considerando a resistência do ar, ele abandonou da mesma altura, simultaneamente, os dois corpos, ou seja, ao mesmo tempo. O que foi que ele observou? Ele observou, Aristóteles, que o corpo mais pesado, o corpo que tinha massa maior, caía primeiro, ou seja, atingia o solo com uma maior velocidade em um menor período de tempo. Enquanto que o corpo que possuía uma massa menor, uma área menor, ou seja, pesava menos, ele levava um tempo maior para atingir o solo, ou seja, ele levava um tempo maior para chegar ao solo. Ele possuía uma menor velocidade, um maior tempo, mas tanto o primeiro corpo quanto o segundo corpo para Aristóteles atuava sobre eles a mesma aceleração de gravidade. Resumindo, toda vez que for adotada a resistência do ar, vai ser levado em consideração a massa do corpo, a área do corpo e o peso do corpo. Ou seja, para Aristóteles, como foi adotada a resistência do ar, o mais pesado vai chegar primeiro ao chão, o mais pesado e com uma área menor. Tudo bem? Vamos lá para a segunda teoria, que foi a teoria de Galileu Galilei. Galileu Galilei praticamente ele fez a mesma experiência de Aristóteles. Qual foi a única diferença da segunda experiência para a primeira experiência de Aristóteles, ou seja, do Galileu? A diferença foi que Galileu Galilei ele desprezou a resistência do ar. Quando Galileu Galilei realizou a sua experiência, ele considerou um grande vácuo. Quando eu falo vácuo, gente, é a ausência de matéria, ou seja, ele considerou que não tinha partículas ou moléculas gasosas, não tinha resistência do ar. Vamos lá para a experiência de Galileu. Galileu Galilei, ele pegou dois corpos diferentes, com massas diferentes, com áreas diferentes e pesos diferentes. Ele subiu, por exemplo, aqui no meu exemplo, diz a história, que Galileu Galilei subiu na Torre de Pisa e ele levou os dois corpos com massas e áreas diferentes para uma mesma altura. Desprezando a resistência do ar, da mesma altura ele abandonou tanto o primeiro corpo quanto o segundo corpo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Quem vai chegar primeiro ao chão agora? Sendo que a resistência do ar está sendo desprezível. O mais pesado? O mais leve? Não. Para Galileu Galilei, os dois corpos vão chegar juntos, ao mesmo tempo, no solo, com a mesma velocidade e com a mesma aceleração de gravidade.
Tudo bem? Ah, professor, eu não entendi direito. Faça um resumo para mim. Por exemplo, fazendo um resumo. Para Galileu Galilei, quando é desprezado a resistência do ar, não vai importar a massa, não vai importar a área. Ou seja, para Galileu Galilei, a área e a massa não importam. Eles vão cair ao solo ao mesmo tempo, com a mesma velocidade e com a mesma aceleração de gravidade. Ah, professor, eu não consegui compreender. Por exemplo, gente, imagine que na minha mão direita, imagine que eu seja o Hulk. Na minha mão direita eu tenho um elefante de 5 toneladas. E na minha mão esquerda eu tenho uma pena. Imagine que eu vou subir um prédio uma determinada altura e desprezo a resistência do ar. Eu adoto um grande vácuo e abandono tanto o elefante de 5 toneladas quanto a pena da mesma altura, ao mesmo tempo, desprezando a resistência do ar. Quem vai chegar primeiro ao solo? O elefante ou a pena? Nenhum dos dois. Os dois vão chegar junto ao solo, como eu já falei, com a mesma velocidade, ao mesmo tempo e a mesma aceleração de gravidade. Já que eu estou falando de gravidade, a gravidade na Terra ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas é muito comum se usar o 10. Gente, a gravidade ela sempre vai apontar verticalmente para baixo, sempre, não importa a situação. Mesmo que você pegue um objeto e jogue para cima, a gravidade aponta para baixo. Mesmo que você pegue um objeto e você lance ele de uma forma oblíqua, a gravidade vai apontar para baixo. Não importa o planeta que você esteja, e se nesse planeta que você estiver tiver gravidade, ele vai apontar verticalmente para baixo. Ah, professor, eu fiz uma viagem para Marte, igual o filme John Carter Entre Dois Mundos. Imagine que você conseguiu um medalhão de um deus e uma cópia sua foi transportada para Marte. Aí você chegou em Marte. Em Marte tem gravidade, que é menor que da Terra. Chegando em Marte, a gravidade vai estar apontando para onde, gente? Vai estar apontando verticalmente para baixo, como nessa figura aqui, ó. Tudo bem? Ah, não, professor. Eu consegui fazer uma viagem para a Lua. Eu fui para a Lua. Então você chegando na Lua também existe gravidade, sendo que a gravidade da Lua é 6 vezes menor que a gravidade da Terra. Mesmo a gravidade na Lua sendo 6 vezes menor que a gravidade na Terra, essa gravidade da Lua também vai apontar verticalmente para baixo. Como eu já falei, independente da situação, a gravidade sempre vai apontar verticalmente para baixo. E a gravidade na Terra, você pode usar 10 metros por segundo ao quadrado, como está aqui, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, eu não acredito muito no Senhor. Tá, vamos lá. Vocês vão observar bem aqui que eu tenho um vídeo aqui, e esse vídeo aqui vai provar a teoria de Galileu Galilei. Né? Qual é a teoria de Galileu? Até presta tomar uma água aqui. Qual é a teoria de Galileu Galilei? Se você tem corpos com áreas e massas diferentes e forem abandonados de uma determinada altura ao mesmo tempo, tudo bem? No vácuo, eles vão atingir o solo ao mesmo tempo, com a mesma velocidade e a mesma aceleração de gravidade. Então foi feita uma experiência lá nos Estados Unidos que provou a teoria de Galileu Galilei. Olha aí o vídeo. Vocês vão observar, quer dizer, que a primeira experiência ele prova a teoria de Aristóteles. Qual é a teoria de Aristóteles? Quando é considerado a resistência do ar, aquele que possui massa maior, área menor, vai cair primeiro com uma maior velocidade e um menor intervalo de tempo. Mas a gravidade tanto para o primeiro quanto para o segundo é a mesma aceleração de gravidade. Então ele vai provar a primeira teoria de Aristóteles, mostrando que aquele que possui maior massa vai chegar primeiro. Tudo bem? Observe o vídeo aí. Não tem áudio no vídeo, tá?
Vamos lá? Olha lá. Então ele pegou dois corpos diferentes, olha, pena e um outro objeto de massa maior, mais pesado, a pena com uma massa menor, mais leve, vai abandonar da mesma altura, agora com a resistência do ar, provando a teoria de Aristóteles. Vamos lá? Olha aí. Olha, observe que o que possui massa maior cai primeiro, o que possui massa menor cai depois. Mas a aceleração da gravidade é a mesma para os dois, tanto para a pena quanto para a bola maciça aí. Observe que a bola maciça cai primeiro e só depois de muito tempo que a pena vai atingir o solo. Lembrando que a gravidade, que a aceleração da gravidade é o mesmo para os dois. Tudo bem? Vamos lá. E a segunda experiência, professor? A segunda experiência ele vai provar a teoria de Galileu Galilei. Tá? Observe que eles estão fechando o local onde vão realizar a experiência. Eles vão tirar todos os gases que existem naquele local, ou seja, vão criar um vácuo nessa região aqui, no interior desse local aqui. Eles vão criar um vácuo, tá? E vão provar a teoria de Galileu Galilei. Vão levantar na mesma altura tanto a pena quanto a bola maciça. Tudo bem? Agora, desprezando a resistência do ar para provar a teoria de Galileu Galilei. Vamos lá? Olha lá, em câmera lenta. Observe que tanto a bola maciça quanto a pena, que possui massas diferentes e áreas diferentes, olha, estão caindo juntas. Pode observar, estão caindo juntas, olha. Tudo bem? Vão atingir o solo no mesmo tempo, com a mesma velocidade e com a mesma aceleração de gravidade, provando a teoria de Galileu Galilei, tá? Ou seja, essa segunda experiência foi desprezada a resistência do ar, aonde ocorreu o vácuo. Olha a felicidade aí dos físicos aí, ó. Tudo bem? Tudo ok? Tá, gente. Aí, vamos agora só ver, resolver uma questão para verificar se entenderam mesmo o que foi explicado. Tudo bem? Vamos lá. Olha lá. Pegue lá na página de vocês, do livro 2, página 239, em sala, questão número 1. Página 239, em sala, questão número 1. Tudo bem? Abre o livro lá. Vamos lá. Em sala, questão número 1, página 239. Vamos lá. A cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência, hoje considerada fictícia, de que Galileu Galilei, do alto da famosa torre inclinada, teria abandonado, no mesmo tempo, ou seja, no mesmo instante, duas esferas de diâmetros muito próximos, uma de madeira e a outra de ferro, ou seja, eles possuem massas diferentes e áreas diferentes, tá? O experimento seria a prova de que, em queda livre, sob a mesma influência causada pelo ar, os corpos de... Vamos lá, letra A. Mesmo volume possui pesos iguais? Não. Maior peso cai com velocidades maiores? Não. Para Galileu, não. Mas para Aristóteles, sim. Letra C. Massas diferentes sofrem a mesma aceleração? Perfeito, gente. Tanto para Galileu quanto para Aristóteles, tá? A aceleração da gravidade para os dois corpos é o mesmo. Ou seja, a aceleração da gravidade, tanto para um corpo que possui uma massa maior, quanto para um corpo que possui uma massa menor, é a mesma aceleração de gravidade. O que é que tem em comum tanto na primeira teoria quanto na segunda teoria? Na primeira teoria de Aristóteles e na segunda teoria de Galileu Galilei, as acelerações da gravidade para os dois corpos de massas diferentes e áreas diferentes é a mesma aceleração de gravidade.
Então a alternativa correta é a letra C. Massas diferentes sofrem a mesma aceleração de gravidade. Tudo bem, gente? Tudo ok? Vamos lá. Vamos continuar? Aí sim, continuando a aula. Como eu estou falando de queda livre, aí eu falei para vocês. Quando eu trabalho com queda livre, quem é o principal responsável de puxar os corpos verticalmente para baixo em queda livre? A gravidade. É a gravidade que mantém os corpos verticalmente para baixo. Se você consegue andar, é porque a gravidade tende a puxar o teu corpo para baixo. Ou seja, tu não vai ficar flutuando. Tudo ok? Tá, vamos lá. Imagine que eu tenho uma bola, como aqui no slide. Eu decido abandonar essa bola. Se eu abandonar essa bola, a gravidade vai puxar esse corpo verticalmente para baixo, como eu já falei. Como o corpo foi abandonado, a velocidade inicial será zero. Ah, professor, então quer dizer que toda queda livre, a velocidade inicial sempre será zero? Não, depende da situação. Tá? Isso vai depender muito da situação. Agora, se o corpo for abandonado, largado, solto, a velocidade inicial sempre será zero. Por exemplo, professor, eu estava na sacada do meu prédio e lá tinha um vaso de flores. Sem querer, professor, eu bati no vaso de flores. Então esse vaso de flores vai o quê? Cair. E quando ele caiu em queda livre. Quanto é a velocidade inicial para esse vaso de flores? Zero. Olha, professor, eu estava com um caderno, eu estava com um livro na minha mão. A minha colega veio e bateu na minha mão e o livro caiu. Como o livro caiu, ele caiu em queda livre. Então, quando o livro caiu, a velocidade inicial era zero. Como aconteceu aqui, olha, nessa figura aqui do slide. Observe que tem uma bola sendo abandonada. Como ela foi abandonada, foi largada, foi solta, a velocidade inicial vai ser zero. Ou seja, toda vez que o objeto for largado, abandonado ou cair, tá? A velocidade inicial sempre será zero. E a aceleração da gravidade sempre está apontando verticalmente para baixo. Lá no movimento variado, nós trabalhamos a aceleração, que era a letra A. Vamos trocar agora essa letra A pela letra G, porque a aceleração que está atuando nesse corpo aqui não é a aceleração do movimento variado, mas sim a aceleração da gravidade que está sendo responsável em puxar este objeto, essa esfera ou essa bola verticalmente para baixo. Tudo bem? Aí o que você vai observar? Que a velocidade dessa bola está apontando para baixo verticalmente, olha. E a gravidade também está apontando para baixo. Como gravidade e velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido, logo o movimento será dito acelerado. Ou seja, toda queda livre, o movimento vai ser acelerado. Ou seja, a aceleração da gravidade vai ser positiva. Professor, quais equações eu vou trabalhar? As equações são novas? Não, gente. As equações que vai ser trabalhada em queda livre são as mesmas equações que eu trabalhei com vocês lá no início do ano. Ou seja, vou trabalhar com vocês o movimento variado. A equação da velocidade em função do tempo, a equação da queda livre e a equação de Torricelli. Então, professor, qual é a diferença? A diferença é que no lugar do A, você agora vai colocar o G, porque não está sendo trabalhado a aceleração, mas sim a aceleração da gravidade, que está puxando o corpo verticalmente para baixo. A aceleração da gravidade que está sendo responsável em fazer com que este objeto adquira velocidade ao passar do tempo. Observe que, quando ele foi abandonado, a velocidade inicial foi zero. Mas ao passar do tempo, este corpo ele tende a adquirir velocidade. E quem vai fazer com que essa velocidade aumente ao passar do tempo é a aceleração da gravidade que está apontando verticalmente para baixo. Então, toda queda livre, o movimento será acelerado. Gente, queda livre é muito fácil. Por que é muito fácil queda livre? Porque você já tem duas informações ocultas. Como assim, professor? Duas informações. Em queda livre, tá?
nas situações que eu coloquei para vocês, a velocidade inicial vai ser zero. Em queda livre, se o objeto foi abandonado ou se a situação aconteceu aqui no planeta Terra, já sabemos que a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, em queda livre, você já tem duas informações. A velocidade inicial, que é zero, e a gravidade, que vale 10 ou 9,8. Lembrando que o movimento é acelerado. Tudo bem? Ah, professor, quais equações vou trabalhar? Vamos lá. Na queda livre, ou seja, no vácuo, gente, vai ser tudo no vácuo. Olha. Queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Tudo isso vai ser trabalhado no vácuo, ou seja, a ausência de matéria, a ausência de gases, a ausência de ar. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu trabalho com queda livre, vou trabalhar com a seguinte maneira. Gente, toda vez que o vestibular não fornecer o espaço inicial, não está pedindo para você achar o espaço inicial, então o espaço inicial sempre será zero. Observe bem, o espaço inicial será zero nessas duas condições: se o vestibular não pedir e não fornecer. Como estou trabalhando com queda livre, se o objeto foi abandonado, se o objeto foi largado, se o objeto caiu, então sempre a velocidade inicial vai ser quanto? Zero. E se for na Terra, a gravidade vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8. Ah, professor, é em Marte, é em Júpiter, é em um outro planeta. Ah, se for em outro planeta, né? Ou se for em um satélite, e se o vestibular não pedir para você, encontrar a gravidade, então com certeza o vestibular vai fornecer a gravidade desse planeta ou desse satélite para vocês, tá? Se for na Terra tem esse valor. Tudo bem? Vamos lá. Essa equação aqui já é conhecida por vocês. Essa equação é a equação da queda livre. Espaço final igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Lembre que esse mais aqui indica o movimento progressivo, tá? Mas esse mais aqui representa o movimento acelerado. Lá no movimento variado, você ia colocar a letra A de aceleração. Então, a única diferença da equação da queda livre ou das equações da queda livre para o movimento variado é que no lugar do A você coloca a letra G. Só isso. Iremos trabalhar com as mesmas equações que trabalhamos no início do ano. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, no lugar da letra A, eu coloquei a letra G. Tá ok? Como o espaço inicial é zero e a velocidade inicial é zero, olha como ficou. Quanto é o espaço inicial? Zero. Quanto é a velocidade inicial? Zero. Tá? Porque ele foi abandonado, caiu em queda livre. Então, 0 vezes t, zero. Então, ficou espaço final é igual a zero mais gt ao quadrado sobre 2. Eu costumo chamar de Dragon Ball GT ao quadrado. Tudo bem? 0 mais 0, 0. Como ficou a equação? Está aqui, gente. Olha. Essa é a equação da queda livre. Espaço final é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Gente, observe que, como estou trabalhando com a aceleração da gravidade, todas as informações devem acompanhar a aceleração da gravidade. Por exemplo, professor, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o espaço? O espaço tem que estar em metros. E o tempo? Em segundos. Todas as informações devem acompanhar a aceleração da gravidade. Tudo bem? Tudo ok? Quando você vai usar essa equação aqui? Toda vez que ele der o tempo e pedir o espaço. Ou der o espaço e pedir o tempo. Você usa essa equação. Espaço final é igual a gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2. Dragon Ball GT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Vamos lá. E a segunda equação? A segunda equação é a equação da velocidade. Tudo bem? Aí você tem velocidade final igual a velocidade inicial, mais lá no movimento variado você tinha a letra A de aceleração. Você apenas vai substituir a letra A pela letra G.
ou seja, pela aceleração de gravidade. Está um mais aqui, gente, porque toda queda livre o movimento é acelerado, por isso que ficou o mais. Tudo bem? Como a velocidade inicial aqui é zero, então olha como ficou. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais g vezes t, a aceleração da gravidade vezes o tempo. Como vai ficar a equação? Tá? Velocidade final é igual a aceleração da gravidade vezes o tempo. Quando você vai usar essa equação? Quando ele der o tempo e pedir para você encontrar a velocidade final. Ou ele der a velocidade final e pedir para encontrar o tempo. A última equação é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mas porque toda queda livre o movimento é acelerado, duas vezes. Aqui ficaria a letra A. Como já falei anteriormente, no lugar da letra A, você coloca a letra G, que é de aceleração de gravidade, vezes ΔS. Como a velocidade inicial é igual a zero, então ficou zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Como ficou a equação? Velocidade final ao quadrado é igual a duas vezes a aceleração da gravidade vezes a variação do espaço. Quando você vai usar essa equação? Observe que essa equação não tem tempo. Então, se a questão não deu tempo, você pode utilizar essa equação. Tá? Ou seja, quando lhe der o espaço e pedir velocidade, ou der velocidade e pedir espaço. Tudo bem, gente? Então, aqui eu tenho três equações para a queda livre. Primeiro, a primeira equação, espaço final igual a gravidade tempo ao quadrado sobre 2. A segunda equação, velocidade final igual a gravidade vezes o tempo. A terceira equação, velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes ΔS. Tudo bem, gente? Bem fácil, bem simples mesmo. Tá ok? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo? Pegue lá o livro de vocês lá, na mesma página que resolvemos aquela primeira questão, página 239, questão de número 2. Procure lá, gente. Página 239, questão de número 2. Procure lá. Vamos lá? Já? Encontraram? Vamos lá. Em sala, questão número 2, página 239. Vamos lá. Quando estava no alto de sua escada, Arlindo deixou cair seu capacete. Então, observe que ele, de acordo com a figura, ele subiu a escada e ficou parado. E quando ele inclinou a cabeça, o capacete caiu da sua cabeça. Então, quando caiu em queda livre. Tá? Ele foi abandonado. A partir do repouso. Considere que, em seu movimento de queda, o capacete tenha demorado 2 segundos para tocar o solo horizontalmente. Supondo desprezível a resistência do ar e adote a gravidade, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre que eu falei, todas as informações devem acompanhar a aceleração da gravidade. A altura de onde o capacete caiu e a velocidade com que ele chegou ao solo, respectivamente. Ou seja, como se fosse a letra A. Ele quer que você encontre a altura. A altura para a gente é o S ou o ΔS, que é espaço. Tudo bem? E quer que eu encontre a velocidade com que o capacete atingiu o solo, ou seja, a velocidade final. Vamos lá? O espaço inicial vale quanto? 0. Por que 0? Ele não me deu o espaço inicial. Ele não está pedindo para encontrar o espaço inicial. 0. A velocidade inicial, 0. Por quê? O capacete caiu da cabeça do Arlindo. Ou seja, velocidade inicial, 0. Quanto tempo o capacete leva para atingir o solo? 2 segundos. Aí você pode me perguntar,
Professor, eu preciso transformar alguma informação aí? Não, gente, não precisa transformar. Porque a gravidade, ela já está em metros por segundo ao quadrado. Então, todas as informações devem acompanhar a gravidade. Observe, olha, que a gravidade aqui está em segundos. E o tempo? Segundos. Então, eu não preciso transformar. O que é que ele quer saber na primeira? Ele quer que você encontre a altura. Gente, vamos lá. Que a gente treinou no início do ano. No movimento variado. Olha, ele está me dando o tempo. E está pedindo a altura. Qual equação eu devo usar? A primeira, a segunda ou a terceira? Como ele está me dando o tempo e pedindo a altura, eu vou usar a equação da queda livre. Olha. Espaço final. Ah, mas professor, ele quer saber a altura. Gente, o espaço aqui é a própria altura. Ah, mas professor, eu quero colocar o H no lugar do S. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode colocar. Você representa da melhor maneira que você achar. Pode até colocar a letra X se quiser. Tá? Então, a altura será representada pela letra S. Por que eu estou usando essa equação? Porque a questão me deu o tempo e quer encontrar a altura, ou seja, o espaço. Espaço final é igual a gravidade vezes o tempo. Sendo que a aceleração da gravidade já me deu e o tempo também. Vamos lá? Olha, quanto vale a gravidade? 10. Quanto vale o tempo? 2. Só que é 2 o que, gente? Ao quadrado. Tudo bem? 2 ao quadrado dá quanto? 2 ao quadrado dá 4. Tá o quê? 4 vezes 10 dá quanto? 40. 40 dividido por 2 dá quanto? 20. Então, o capacete caiu de uma altura de 20 metros. Tudo bem? O espaço em que o capacete se encontrava foi de 20 metros. O deslocamento sofrido pelo capacete foi de 20 metros. Tudo bem? O que ele pede para mim encontrar em seguida? Em seguida, ele pede para determinar a velocidade com que o capacete tocou o solo, ou seja, a velocidade final. Ah, professor, que equação eu devo usar? Olha, ele está me dando o tempo e está pedindo velocidade. Então, a equação que você vai usar é a segunda equação, que é a equação da velocidade, que ficou GT. Tudo bem? Ou seja, Dragon Ball GT. Velocidade final é igual a gravidade vezes o tempo. Tá ok? Quanto vale a gravidade? 10. Quanto vale o tempo? 2. Olha lá. Velocidade final é igual a 10, que é a gravidade, e o tempo 2. 2 vezes 10 dá quanto? 20. Então, o capacete tocou o solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Qual a alternativa correta? Letra A. Tá? A altura que o capacete caiu foi de uma altura de 20 metros e a velocidade com que tocou o solo foi de 20 metros por segundo. Tudo bem, gente? Tudo ok? Tá, gente, ó. Aí eu coloquei aqui duas questões. Ah, não, tem mais uma questão aqui, tinha me enganado. Vamos lá, para treinar mais uma. Tá? Deixa eu ver se tem aqui no material de vocês. Não, essa questão não tem no material de vocês, tá? Faça uma leitura prévia. Faça uma leitura prévia dessa questão que está no slide aí. Já vai começar a resolver. Tudo bem? Tá, vamos lá. Diz assim, olha. Um garoto na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, tá? Deixa cair um biscoito. Se ele está deixando cair um biscoito, quanto é a velocidade inicial do biscoito? 0. Deixa cair um biscoito quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, tornar a reforçar. Ele está usando 10 aqui é porque é no planeta Terra. Mas também ele podia usar 9,8. São os dois valores usados. Tudo bem? Tá. Adotando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Tá? Ele quer encontrar o tempo. Tudo bem? Vamos lá.
Ah, mas professor, você colocou delta S ou S? Eu coloquei delta S ou S porque eu posso usar tanto queda livre ou Torricelli. Eu não sei ainda, vou verificar. Tudo bem? Quanto vale a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale a velocidade inicial? Zero, porque o objeto foi abandonado, o objeto caiu, tá? Foi largado, foi solto. Tudo ok? Gente, eu quero descobrir, tá? E o espaço inicial? Zero. Não me deu espaço inicial, não pediu espaço inicial, então ele vale zero. Eu quero descobrir, gente, eu quero determinar quanto tempo ele levou para atingir o solo, o térreo. Se ele está me dando tempo, se ele está me dando espaço, desculpa. Se ele está me dando espaço e pedindo tempo, a equação que eu vou usar é da queda livre. Ó. Ele me deu o espaço e está pedindo o quê? O tempo. Quanto vale o espaço? 20. Mas professor, não precisa transformar essa altura aí? Não, gente, como eu já falei, todas as informações devem acompanhar a aceleração da gravidade. Observe que a aceleração da gravidade está em metros. E a altura, o espaço, metros, então não precisa. Aonde tem a letra S, você coloca o 20. Tudo bem? Aonde tem a letra S, coloca o 20. Tá? Vamos lá. E aonde tem um G, você coloca o 10. Olha lá. A altura que ele foi abandonado, ou seja, o espaço final dele é 20. Quanto é a gravidade? 10. 10 dividido para 2 dá quanto? 5, olha. 10 dividido para 2, 5. Tudo bem? O 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, olha. Então ficou o tempo ao quadrado igual a 20 dividido para 5. 20 dividido para 5 dá quanto? 4. Meu objetivo é encontrar o tempo, só que o tempo está ao quadrado aqui. Eu tiro o quadrado do primeiro membro e jogo para o segundo. E com isso ele vira raiz quadrada. Olha. O tempo é igual a raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então o tempo que ele vai levar para atingir o solo é um tempo de 2 segundos. Tudo bem? Tudo ok, gente? Tá, como eu já resolvi com vocês duas questões, uma do livro de vocês e a outra que eu peguei, eu elaborei aleatoriamente, tá? Vai ficar para vocês essas questões aqui, olha. Essa atividade para vocês fazerem, tá? Página 239, questão número 3, em sala, tudo bem? Em sala, questão do livro, vai ficar essa atividade para vocês. Página 240, questão 4 e questão 7, para casa, olha, 240, para casa, questão 4 e questão 7. Tudo bem? Tá, gente, por hoje só. Muito obrigado, bons estudos, tá ok? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim no PV, tá? Tchau, tenha um bom dia.